Oi, gente! Eu sou Débora Coutinho e estou aqui no primeiro episódio do podcast Desconstruindo a Mente. O objetivo desse podcast é trazer informações de qualidade e excelência sobre saúde mental. E hoje, no primeiro episódio, eu estou recebendo a querida profissional fonoaudióloga Fabrícia Almeida. Olá. Seja bem-vinda, Obrigada. Fabrícia. Não poderia ser diferente. Não poderia. Eu gostaria que você se apresentasse para que todos nós pudéssemos conhecer melhor. Então, meu nome é Fabrícia Almeida, sou fonoaudióloga, formada há mais de 10 anos. Me formei pela UFRJ e estou aqui hoje, né? Depois de uma década de formação, para poder estar somando e passando informações sobre a fonoaudiologia e como eu cheguei até aqui. Ok. Fabrícia, você pode falar um pouquinho sobre a sua experiência profissional, um pouco sobre a sua trajetória? Mas antes, porque a gente pensa muito sobre como eu cheguei aqui, né? A gente pensa muito no hoje. Mas eu queria antes saber de você o que fez você escolher a fonoaudiologia como profissão, né? A qual você iria se dedicar. Em que momento da sua vida você pensou, quero fazer fonoaudiologia, quero estudar sobre isso? Qual foi o insight que você teve que te levou à escolha dessa profissão? Então, antes de ser fonoaudióloga, né, eu era intérprete de Libras, de sinais, e trabalhei por um tempo como intérprete. E os surdos acabaram me fazendo conhecer o nome fonoaudiologia, né, que não era muito divulgado. Na época eu não fiz pesquisa sobre a área, o que se trabalhava. Até então foi a demanda mesmo do que a parte auditiva, né, me daria, que era a minha experiência naquele momento com essas pessoas, né, com aquele público na época. E decidi fazer fonoaudiologia. Depois de um tempo, comecei a estudar já com uma certa idade. Eu entrei na universidade com 28 anos de idade. Eu acho legal colocar, né, que às vezes a gente pergunta às pessoas, só a gente nova pode estar estudando? Não. Né? Todas as idades. Todas as idades. Sim, sim. E eu fui a aluna mais velha em relação à idade da minha turma, né? E me formei tão quanto pessoas de diferença de idade de 10, 11 anos, naquela época, para comigo. E iniciei, né? Na fonoaudiologia, passei a conhecer outras áreas de atuação, né? Que eu fui me identificando, né, e acabei deixando essa questão voltada para aquela minha primeira experiência que me trouxe, que me fez vir um sonho da fonoaudiologia, né? Que foi a área hospitalar, que eu era apaixonada, né, pela fonoaudiologia hospitalar. Quem me conhece sabe que em algum lugar Fabrícia Almeida está associando a esse hospital. Me interessei muito pela parte de fala, especificamente, mas muito voltado para adultos, não muito infantil. E por gostar muito dessa parte hospitalar, eu acabei inserindo essa fala nesse público que você acaba tendo nessa vida hospitalar, que é a paciente de acidente, de AVC, né, que é acidente encefálico, né, crânioencefálico, no caso. Pacientes que tinham nessas sequelas afasias, que são dificuldades, né? Nessa nomeação, nessa parte de memória dessa comunicação, nessa linguagem após um acidente. E depois a vida continua seguindo, né? Sim, sim. Então, foi a partir desse contato, né, lá com a parte de intérprete, que você começou a desenvolver esse olhar para a fonoaudiologia. Sim. Ok. Uma outra questão, né? Assim, a sua trajetória, né? Como eu falei no começo, às vezes a gente fica pensando no hoje, né? Então, quem olha assim, quem é a Fabrícia hoje, né? Uma profissional que atende em 2 clínicas, uma profissional que dá conta de várias demandas, né? E aí a gente pensa assim, nossa, ela já começou assim, né? Não. Então, fala um pouquinho da sua trajetória, assim, né? Resumidamente, os pontos mais marcantes mesmo, até você chegar na fonoaudiologia clínica, né? Que é o que você faz hoje, você atua na área clínica. Então, após a minha formação, eu fui trabalhar na atenção básica de saúde, né? Que é na ponta, que a gente chama, que é na prefeitura, no caso do meu município de atuação. Posto de saúde, nos né? postos de saúde. Sim. Trabalhei em vários postos de saúde, né? Núcleo de apoio à saúde da família, né?
E ali eu aprendi o que era um trabalho multidisciplinar. Porque nesse grupo tinha fono, psicólogo, né? Tinha educador físico, tinha nutricionista, tinha assistente social, e você tinha esse contato com fisioterapeuta, vários outros profissionais. Exato. Em alguns municípios tem até o privilégio de ter um terapeuta ocupacional. Então, você conseguia ali trabalhar em equipe, né? E dividir o caso clínico com outras demandas clínicas, vamos dizer assim, né? Com outros profissionais. E eu fiquei um tempo nessa ponta. Até então, eu não queria nada com clínica na minha vida, né? Clínica, para mim, era aquela coisa bem distante que eu nem imaginava. E no meio desse caminho, como eu queria muito a questão hospitalar, na época, eu fui fazer uma pós, né? Em fonoaudiologia hospitalar, pela Veiga de Almeida, aqui no Rio, né? E comecei a estudar. E engraçado que nesse período que eu já estava saindo, né, desmamando da prefeitura, saindo da prefeitura e começando a investir para entrar nesse mercado. E simplesmente, no meio da sala de aula, vários colegas falavam para mim bem assim: Fabrícia, sei que você está fazendo a área hospitalar, mas você tem pegada para a clínica. E eu ficava, nossa, como posso estar aqui pagando uma pós, né, na área que eu desejo, e de repente alguém está falando isso para mim? Era até cômico para mim naquela época. Mas eu nunca esqueci essa informação. E chegou um dia, a vida, ela vai... Se você não consegue entender aonde você precisa estar, né? Como chamado, porque a sua profissão também é um chamado. A vida foi dificultando o meu caminho e me trazendo para a clínica, né? E um dia, uma amiga específica, que é a Débora Coutinho, tentando me trazer para a clínica. Ela já estava na clínica já há anos, né? Já tinha sua trajetória na clínica, já trabalhava com público autista, né? Com outras demandas também. E sendo que eu não queria nada com esse público infantil. E ela, Fabrício, eu estou com casa aqui que ela já está em alta na psicologia, no caso, né? Já está em alta na psicologia. Sendo que, para eu dar alta para ela, eu não posso deixar ela se virar sozinha no mundo. Ela precisa do fonoaudiólogo. E a demanda dela é uma demanda muito específica, que eu sei que a clínica não vai contemplar. E era um paciente com caso de cirurgia ortognática, de correção de maxila e mandíbula, né? Que é um trabalho também que o fonoaudiólogo ele exerce, né? E quando no meu período de estágio, eu acabei estagiando no INTO, Instituto Nacional de Trauma e Ortopedia, então aprendi muito com as colegas lá essa demanda clínica da fonoaudiologia, né? Essa parte de motricidade orofacial. E foi a forma que a vida me trouxe para a clínica. Foi a psicologia, né? Foi a psicologia, paciente pois adulto. E essa paciente recebeu alta no tempo certo, né? E eu fui vendo que era mais interessante a clínica. E vieram outros pacientes, não desse caso, mas vieram um público infantil, né? E a colega foi me auxiliando nessa questão de analisar esse comportamento para o TEA, né? E eu trazendo a minha prática, que era da minha graduação clínica linguística, né? De fala e tudo mais. E comecei, assim, a atender. Tive meu filho nesse caminho, né? O Thales. E quando eu tive meu filho, eu cheguei para Papai do Céu, falei bem assim: eu não quero o que é do outro, eu quero aquilo que é reservado para mim. E o que você tem para mim? Uma oração eu fiz. Porque eu não queria trocar o 6 pela meia dúzia mais na minha vida. Eu queria ser uma profissional com expertise profissional. Que eu pudesse ser referência no meu município. E não só no meu município, mas na família o qual eu atuasse. E ali eu fiz essa oração a Deus. E ele falou: Fabrícia, eu sei que você quer muito o hospital. Para onde você for, vou te abençoar. Mas o meu desejo para você, o seu chamado é clínica. Mesmo que você não queira. Mas você tem um livre-arbítrio. E assim, eu ali naquele dia... eu fui a primeira turma em fonoaudiologia para o TEA, pelo CBF Miami, na época, isso já tem um tempo. E eu fiz a minha matrícula e comecei a estudar sobre fonoaudiologia para o autismo. Você começou a se Me especializar especializar na minha clínica conta, hoje, né? para dar conta, né? Sim, sim.
E assim, ao longo do caminho, houve-se outras especializações conforme... Eu sempre estudei, Débora, em que sentido? Eu sempre fui uma profissional, isso até hoje, do seguinte... Muitas pessoas, às vezes... Eu acho que é o segredo do sucesso. Não é você primeiro ter a renda para você investir. É você entender que aquela pessoa, independente da renda que ela te ofereça, né, do valor que ela te pague para aquele serviço prestado, é um ser humano, é uma vida que está ali. E existe tempo que eu tenho que estar evoluindo essa criança. Então, os meus estudos, as minhas expertises hoje profissionais, elas vieram de cada criança minha que passou pela clínica, tá? Tem uma história em uma formação minha. A X criança de um estudo específico, o Y criança de um outro estudo específico. Eu nunca estudei pensando em ir atrás da maré. Eu fui sempre estudando e continuo estudando atrás do que o meu paciente precisa. O que você pode oferecer, o que eu posso para evoluir mais essa pessoa, exato, né? Esse indivíduo. Exato. Não só criança, né, Fabrícia? Não só criança, mas adulto também. É porque o que acontece, as pessoas têm uma ideia que na clínica é algo muito limitado, né? Então, assim, durante muito tempo eu atuei somente na clínica, né? Porque diferente de você, né? Desde quando eu me entendo por gente, né? Eu sempre pensei em trabalhar com a psicologia, né? E em algum momento eu cheguei só a pensar na parte de RH, né? De recrutamento e seleção. Cheguei a estagiar e tudo mais, mas logo entendi que não era aquilo, que era a clínica mesmo que eu queria. E quando eu cheguei na clínica, durante muitos anos eu atuei só na clínica, né? Então, é muito interessante porque eu ouvia muitas pessoas falarem assim, você trabalha só na clínica, né? Como se fosse algo muito limitado. Diminuindo, né? Diminuindo, como se a clínica fosse algo muito pequeno. E, na verdade, a clínica é um leque tão amplo, né? Então, assim, dentro da clínica, como você falou, a cada paciente você via uma demanda, né? E é interessante que quando eu cheguei na clínica, eu pensava assim, vou atender mulheres, vou atender, porque eu não já estava pensando lá em autismo, em demanda infantil. Vou atender mulheres, vou atender questões relacionadas à autoestima, sendo que começaram a surgir. A minha primeira mulher foi uma paciente borderline. Eu falei, que isso? Fora da caixinha? Que isso? Peraí. Deixa... Do comum. Fora daquilo que a gente tem de expectativa, eu falei, peraí, deixa eu estudar. Então, isso há mais de 10 anos atrás. Deixa eu estudar o que é borderline. Peraí, para dar conta. Então, a cada paciente, a gente faz isso mesmo, né? A gente precisa se especializar, buscar entender o que é aquilo para que eu possa dar conta dessa queixa, dessa demanda que está aparecendo. Mas... as pessoas acham que é algo muito, muito centralizado. Então, a clínica é só uma coisa, né? Na minha clínica, né, eu tenho alguns nichos que eu atendo e alguns que eu não atendo. E eu queria que você passasse quais são as principais demandas, assim. O que você dá conta, o que você atende, quais são as principais patologias dentro da linguagem, dentro da fonoaudiologia, as principais patologias que você atende hoje. Lembrando aqui, quando você estava falando dos nichos, né, de atuação de criança e adulto, eu lembrei aqui que em alguns momentos nas minhas sessões eu falo para algumas crianças assim que eu não quero, elas querem ser muito infantilizadas, né? Assim, tia Fafá não atende bebezinho. Aí eu fico pensando, será que o meu próximo é uma criança de 1 ano e meio? Por isso, né? E engraçado é que na própria recepção, quando as crianças veem os adultos chegando, né? Que eu atendo gente de 50 anos, 60, enfim. Todas as idades. Todas as idades, conforme as suas necessidades clínicas para a fonoaudiologia. Claro que hoje o campo voltado mais para a questão hospitalar, que precisa de já uma pegada para disfagia, né, que é uma dificuldade na deglutição, eu já não faço esse atendimento. Que é no caso do idoso, exato. Pela perda cognitiva, exato. O idoso ele vai perdendo algumas habilidades, entre elas o próprio envelhecimento, né, desse idoso, por alguns casos de AVC, né, que você precisa de um aparato, né, para você contemplar a melhor clínica para esse sujeito. Hoje, o meu nicho de atuação que eu escolhi, que não dá para você estudar tudo, não existe o fono, o psicólogo, o médico, que é tudo, né? Eu não posso ser o geral. Sim, e aí você mas eu tenho que entender desse geral, né? Para você olhar a sua demanda ali.
Sim. E você precisa, de fato, ter um nicho. Chega um momento na sua prática clínica, né, com tempo de trabalho, você vai tendo a necessidade de fechar o seu nicho de atuação. E hoje, meu nicho de atuação para adultos e crianças é fala. Fala e linguagem. E tem uma galera de gente adulta aí que tem muita dificuldade nessa fala, nessa pronúncia, em que, em muitos momentos, acabam perdendo oportunidade de trabalho, né? De crescimento, de chefia em um trabalho pela sua fala, pela sua dificuldade de comunicação, de estar se articulando melhor, de estar se posturando melhor, né? Em um público, no caso, sim. né? Então, assim, hoje... A minha atuação ela maior, ela está voltada para o público com autismo, né? Acaba havendo maior procura mais para os menores, para fechamento de diagnóstico, né? Porque eu pego auxílio, né? O auxílio, exatamente, nesse fechamento, sim, né? Sim. É uma prática do neuropediatra, quando se chega a um consultório, né, clínico, neuropediátrico, uma criança muito novinha, que teve pouco estímulo, né? Dependendo dessa anamnese, muitos dele não descartam o autismo, mas também não fecham e acabam colocando para essas famílias a necessidade de um tempo de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Que eu acho que é o ideal, né? Porque, sim, às vezes, o que acontece hoje? A família, ela não está presente ali, porque está trabalhando, sim, pai e mãe, sim, trabalhando, sim, coloca a criança sobre o cuidado de alguém que talvez essa pessoa, e principalmente aqui no Brasil, né? Acontece muito isso, abrindo parênteses. A pessoa que cuida da criança, ela tem que dar conta da casa. Ela tem que fazer comida, ela tem que fazer roupa. Comida, faxina, né? Então, isso. Não existe essa... Não. E é a realidade brasileira. E aí, a criança, ela fica onde? Em algum né? lugar. Ela fica lá em algum lugar. E aí, a falta de estímulo, né? Sim. Faz com que a criança não desenvolva várias áreas. Sim. Né? Eu sei também, porque eu também tenho, né, esse impacto na minha população de consultório, de crianças que chegam com uma falta de habilidade social, não conseguem interagir. Por falta, né? de experiência. Por falta não pela patologia. De estímulo, né? Então, é bem interessante quando o neuropediatra ele faz esse encaminhamento, né? Ele encaminha para que profissionais estimulem antes dele fechar um diagnóstico, né? Além do autismo, quais são as outras demandas também que chegam mais comuns? Então, casos de transtorno, desenvolvimento da linguagem, né? Que é o TDL. Sim. Que é quando a criança ela apresenta uma dificuldade nessa linguagem, nos marcos dessa linguagem, né, que é de pragmática, semântica, morfossintaxe. Então, essa criança ela apresenta dificuldade para elaborar, muitas vezes, essa linguagem, de compreender essa linguagem e expressar essa linguagem. O que é muito comum quando a criança é muito pequena, ela... confundia muitas das vezes com autismo, para quem não tem muita experiência. Então, já aconteceu como prática da criança vir para você, né, para mim, no caso, com uma suspeita de autismo, e você vai começando a estimular essa criança. E você vai percebendo que a dificuldade dela linguística, de linguagem, de fala, não tem nada a ver com TEA. E sim, é um aspecto específico de linguagem. Sim. Que existem várias possibilidades. Sim. Né? Que muitas pessoas acabam colocando a dificuldade de não fala dessa criança, né, no TEA. E quando a gente recebe famílias, como falei, né, antes, que o público que eu acabo recebendo são de crianças muito pequenas, então essas famílias, muitas delas já pesquisam no Google, né? E já chegam com um diagnóstico, já né? Com um diagnóstico. Já... E eu pergunto assim, o que vocês viram no amigo Google? Viram autismo, né? Aí eu brinco assim com a família para tirar um pouco dessa atenção. Então, dependendo do diagnóstico, não desmerecendo diagnóstico nenhum, tá? Mas dependendo do problema que fez essa criança não ser verbal, de não falar, às vezes talvez um TEA não seja tão ruim não, tá? Aí a família toma um susto. Porque a gente sempre bota na conta do autismo, e nem tudo é autismo. Sim, isso é interessante, né? Porque o que acontece? Muitas, inclusive, né, não só outros terapeutas, outros fonoaudiólogos, psicólogos, mas hoje em dia tem esse padrão, né, assim,
Você está triste, você está com depressão. A necessidade, como eu trabalho com avaliação, eu vejo muito isso, a gente conversa muito isso, inclusive, né? No consultório, entre o paciente e outro. Existe uma necessidade tão grande de se fechar um diagnóstico. Sim. E qual o objetivo desse diagnóstico? Exato. Porque, assim, é para estimular, né? Que é o que você falou, você recebe crianças bem pequenas. E a gente sabe... Como a gente estuda muito a mente, né? Nós sabemos o quanto, se você estimula desde cedo, né? Por conta de uma plasticidade, uma melhor forma do cérebro se adaptar e de aprender, a criança ela tem mais chances de evoluir, né? Sim. Então, por isso é interessante quando se encaminha, faz uma estimulação com uma fono, né? Para que a fono possa estimular essa linguagem que está atrasada para a idade. Sim. Mas hoje você tem uma necessidade tão grande do diagnóstico, né? Que aí parece que as pessoas querem mais assim, fechar. E aí, muitas das vezes, a criança não fala é autista, né? Então, eu falo muito isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque não é porque não fala que é autista, não é porque não olha nos olhos que é autista, né? Não é porque a pessoa está triste que ela está com depressão, né? Às vezes ela está triste porque aconteceu uma situação na casa. Mas, infelizmente, hoje em dia, os profissionais eles não se dão esse trabalho e esse cuidado... De olhar o sujeito, né? De olhar o sujeito como um todo, em todos os contextos aos quais ele está inserido, né? E o engraçado dessa questão do TDL é que ele é de exclusão para o autismo. Não tem como a criança ser autista, desenvolvimento da linguagem, exato. Não tem como essa criança ser autista e também ser TDL. Um exclui o outro. É um diagnóstico de exclusão. Além do TDL, além do autismo, mais o que chega nessa parte assim de desenvolvimento infantil que você consegue observar? Eu trabalho com apraxia de fala na infância, né? Me especializei nessa demanda. Hoje, praticamente 60% do meu público tem apraxia. Muitos com comorbidade para o autismo, porque faz parte dessa comorbidade, no caso. O que seria a apraxia de fala na infância? É a dificuldade que esse cérebro tem de estar sequenciando o movimento de fala. Deles de conseguir estar articulando, né, juntando o som de uma consoante, exemplo, vamos botar aqui consoante vogal, né? De uma consoante para uma vogal. Nesse momento que há a passagem de um som para o outro, existe quebras ali nessa coarticulação. Isso que é o que marca a apraxia de fala na infância. E tem que ser na infância. A apraxia de fala na infância, ela acontece na infância. Nos estudos, né, pela ciência, a gente observa que em casos como convulsões, né, epilepsia é um dos critérios. Lesões. Durante a vida intrauterina, pode ser? Pode ser. Tá. Deixa eu só te perguntar uma coisa, só para se eu entendi e, né, caso outras pessoas tenham dúvidas. Como neuropsicóloga, tá? Te perguntando. Existem os neurônios, né, que são responsáveis por receber os estímulos e os neurônios motores, né, básico. Os neurônios motores são responsáveis por toda a ação motora, não é isso? Sim. Então, seria uma dificuldade na hora de... Porque quando eu falo, né, vários músculos estão sendo... trabalhados ao mesmo tempo. Então, seria, tá? Aí foi a explicação da fono. A explicação da neuropsicóloga. Então, seria uma dificuldade nesses neurônios motores? É isso? Podemos dizer que sim. Ok. De mandar esses estímulos para os músculos responsáveis pela minha fala, tá? Ele tem esse input para essa informação acaba sendo lentificado, vamos dizer assim, né? Trazendo essa dificuldade na sequencialização desses sons. Então, a diferença do autismo, a pessoa tem intenção comunicativa na apraxia de fala, ela quer falar, ela tem o desejo de falar, sendo que ela não consegue, não é pela falta de uma intenção. Tá. Vamos dividir aqui. Eu tenho a criança com autismo, certo? Ela não é verbal. Eu tenho que observar aqui se existe, quais são as comorbidades que existem por ela não ser verbal. Tá? Aí eu tenho uma criança aqui com 4 anos de idade, não é verbal. Sendo que eu vou observar dessa criança como é que é essa compreensão. Ela responde os meus comandos verbais. Fulaninho, pega a bola. Fulaninho, pega isso.
ela tem a linguagem dela não verbal acontecendo? Ela tem a imitação dela não acontecendo ali? É um dos critérios, porque a gente pensa muito que a linguagem é a produção final, essa fala, é o que a gente conhece. Mas tem preditores que precisam acontecer antes dessa fala, propriamente dita, ocorrer nessa criança, que é a compreensão. É quando a criança é bebezinha, a mãe faz um carão e a criança entende que ela tem... Opa, deu ruim para mim. A mãe não falou não. Ela fez uma expressão facial. E ela faz essa leitura. Ela faz essa leitura. A comunicação não verbal. Exato. Né? Que essa compreensão, ela faz essa leitura dessa face. Né? E tem crianças que não têm isso. Como é que essa criança vai estar falando? Fica meio difícil. Porque mesmo que a criança tenha o seu tempo, né? A gente fala sempre muito de tempo, mas existe um tempo que é dentro dos marcos do desenvolvimento infantil que precisa ocorrer no tempo certo. Isso que é uma grande dificuldade de muitos profissionais, infelizmente também muitos fonoaudiólogos. Eu recebo muitas famílias que falam para mim o seguinte: eu fui num fono em algum lugar e esse fono falou que a criança tem 2 anos de idade. Não fala nada. Não fala nada, não se comunica apontando. Só abrir um parênteses aqui. É necessário que essa criança, eu falo, é necessário que essa criança, com 2 anos de idade, ela venha apresentar, no mínimo, umas 50 palavrinhas no seu repertório linguístico. E construção de frase de 2 a 3 palavrinhas. Eu não estou falando de uma pronúncia de fala, de falando a palavra vovó corretamente. Ela vai aceitar, eu vou aceitar ela falar do jeitinho dela. Bobó. Mas essa fala, ela tem um significado. Ela tem um significado. Ela não falou aleatoriamente. Não falou aleatoriamente. Sim. Ela precisa olhar o objeto, olhar a intenção dela de comunicação e trazer para essa fala. Certo? E a criança não faz isso. Infelizmente, existem muitos pediatras, né, muitos colegas, por falta de informação, por falta de correr atrás, né, de investimento mesmo, porque a gente tem que entender que a gente está lidando com sujeitos. E esse tempo, essa janela desse aprendizado, ele tem início, meio e fim. Sim. Isso é uma responsabilidade da clínica, do responsável. Do profissional que está atendendo, né? essa criança. Até porque a família, a gente entende que a família não é o saber dessa saber. Família, exato. Sim. É o saber nosso. Exatamente. Né? E muitas dessas colegas acabam, muitas das vezes, até o psicólogo mesmo, né? Outros profissionais também, não só as colegas, mas eu estou falando da fonoaudiologia porque o saber sobre o desenvolvimento de linguagem é da fonoaudiologia, né? Pertence à fonoaudiologia. E na parte clínica, no caso. Chega para essa família e fala, espera 3 anos. Sim. Eu, não, espera não, pelo amor de Deus, o gap... A distanciamento dessa criança chegar para mim com 3 anos de idade, não sendo verbal, né, ou com esses quesitos que eu já falei anteriormente, não acontecer, cara, o prejuízo é muito maior para essa criança. Né? E o tempo de intervenção, correr, né, mais rápido, e o tempo de intervenção, né, de tempo de gasto para essa família, de levar uma terapia, né, fica maior. Sim. Né? Então, assim, voltando à questão da apraxia de falar na infância, como falei, né? Eu sempre, quando estudei sobre a apraxia de falar na infância, eu gosto de trazer exemplos muito práticos meus. É uma criança que eu tinha que eu tenho hoje na clínica ainda comigo, veio para mim com 2 aninhos de idade, nós fechamos junto, né, com a psicóloga dele na época, o diagnóstico de autismo, tinha todos os critérios. Foi uma criança que comigo ficou presente de forma online no período da pandemia, então ele não parou terapia, né? Não teve essa Hoje ele parada. Tá com quantos anos? Hoje, essa criança ela tem 7 anos. Então, está comigo praticamente 5 anos de idade. Quando ele voltou da pandemia, a parte dele compreensiva era na faixa etária de uma criança de 4 anos, 4, 5 anos de idade. E eu ficava muito intrigada. Como essa compreensão está perfeita, e essa fala não está acontecendo. Opa, aí não é uma deficiência intelectual que me justifique dessa criança não ser verbal, que são as outras comorbidades que muitas das vezes vêm com TEA, né? Uhum. E eu fiquei, cara, essa criança, ela precisa... Vou ter que estudar isso. Eu vou ter que estudar isso. E eu ouvi falar em algum momento da minha vida, na graduação, sobre apraxia.
Abrindo aqui um parêntese, existe a comunicação receptiva, né? Que é como eu recebo, que aí eu tô falando de uma área do cérebro, até porque, né, o podcast é Desconstruindo a Mente, então a gente precisa explicar sobre funcionamento cerebral, tô aqui para isso. Então, uma coisa é a comunicação compreensiva, aquilo que eu compreendo, que eu tô falando de uma área específica do cérebro, né? E uma outra coisa é a comunicação expressiva. A fala, né? Que Exato. É a fala, que é a área motora, que aí já é uma outra área do cérebro. Sim. Então, fechando, pronto. Você percebeu que esse paciente, no retorno da pandemia, ele era verbal. Ele compreendia, mas a parte motora da fala dele estava prejudicada. Era ele tinha compreensão. Perfeitamente bem. Sim. Né? Pela compreensão numa criança que eu dava alta, vamos dizer assim, né? E eu falei, cara, esse menino precisa ser apráxico. Porque se não for, tô rasgando o meu diploma. Senão, o que ele Porque eu estudei para botar o indivíduo falando. Eu não estudei para fazer sopa de letrinhas. Passar então, tempo, eu trouxe o problema para mim. E comecei a sair atrás do meu prejuízo. Paguei, na época, supervisões, né? Com uma referência em apraxia de fala no Brasil. Quase morou em São Paulo. Quase morei em São Paulo no durante passado. E a busca indo atrás desse conhecimento, né? E quando eu fiz essa monitoria específica sobre a criança, não foi uma monitoria para saber a definição, saber como se trabalhar a apraxia de fala na infância com criança. Não, eu queria saber como eu trabalho essa apraxia de fala na infância com a minha criança. Então, eu fiz ali vídeos da minha sessão. Confesso que nesse feedback dessa profissional, isso aqui você fez lindo, isso aqui tá horrível. Da nossa maturidade, receber o feedback do outro. Que é importante, porque é interessante, Débora, na questão que muitos profissionais acabam muitas vezes tendo dificuldade e é verdade, quando você pensa em um trabalho com apraxia de fala na infância, o fonoaudiólogo ele necessita mudar a chavinha dele de atuação. Eu deixo de ser uma fonoaudióloga mais convencional, mesmo sendo clínica. A fonoaudióloga trabalha mais específica essa linguagem, né, essa imitação, né, desse gesto, como a gente sai da faculdade, da graduação, habilitadas, vamos dizer assim. Quando você está diante de uma criança com apraxia de fala na infância, eu costumo dizer o seguinte, é uma outra universidade dentro da fonoaudiologia, que o fonoaudiólogo que pega uma criança com apraxia de fala na infância, ele precisa estar habilitado, porque senão ele está enxugando gelo. E é o que acontece muito, com várias demandas. Exato. A gente pensando na questão da compreensão, nessa fala essa questão da linguagem receptiva, compreensiva, como eu recebo e como eu me coloco, como eu falo, né? Existe também, além dessa questão motora, que é uma questão que entra a parte da apraxia, existe também um outro transtorno que é bem, né? Na psicologia a gente trabalha um pouco mais com as comorbidades. Para quem não sabe, quando a gente fala comorbidades, nós estamos falando sobre os sintomas associados, né? O que é isso? Eu estou gripada, e aí se eu não trato essa gripe, esse resfriado, o que vai acontecer? Esse resfriado, ele se transforma pode evoluir. Uma infecção na garganta. Podendo até gerar uma pneumonia. Até uma pneumonia. Então, seria a comorbidade de um resfriado, né? Então, só para compreender. Quando a gente fala de saúde mental, né? Nós estamos, em saúde mental, a gente fala de comorbidade, nós estamos falando daquilo que vem associado a um transtorno, né? Então, a pessoa, ela tem um transtorno de ansiedade e uma comorbidade pode ser, então, uma fobia social, né? No caso, nós recebemos muitos pacientes com algumas comorbidades, né, com ansiedade e tudo mais, que muitas das vezes está relacionado a uma dificuldade na linguagem, né? Mas eu recebo, porque a pessoa ela quer se comunicar, ela quer falar, né? E até a gente pensa que quando a pessoa ela não consegue se comunicar, né, ou quando você está discutindo com alguém, você não consegue se fazer entender,
o que acontece? Grita. Você grita. O seu comportamento, ele fica agressivo. É porque a primeira linguagem aprendida, né? Sim, é o choro, né? O grito na infância. Sim, primitivo, né? É primitivo. Então, quando a pessoa, ela começa a ser agressiva quando acaba a linguagem, acaba a comunicação, acaba o entendimento. Sim. Né? Então, muitas das vezes a pessoa chega buscando a clínica psicológica, justamente porque, na verdade, a causa tá contigo, né? Para você tratar, e aí tá na comunicação, tá na linguagem. E tem a questão da compreensão, né? Essa dificuldade na compreensão. Eu tenho muitos pacientes que chegam com uma agitação muito grande, um comportamento completamente desorganizado, disfuncional, né? Como a gente chama na clínica, por conta de uma questão relacionada à linguagem, a essa parte de compreensão. Uma dessas questões é o PAC, né? Que é processamento auditivo central. O TPAC, que é o transtorno do processamento auditivo central, que é como essa pessoa recebe essa linguagem, que é uma outra demanda que você também dá conta na clínica, né? Acho que nós poderíamos ficar aqui muito tempo falando de todas as demandas. E aí, como eu te conheço, bora falar sobre que história é essa, né? Que negócio é esse? E aí, assim, meu olhar, né? O sujeito, você vai explicar melhor, o sujeito, ele recebe a informação, mas ele não consegue compreender de uma forma eficiente. Né? Ele recebe o nível, como chega, né? O nível auditivo, tá ok. Às vezes a pessoa pensa, será que ele tem alguma perda auditiva, né? Já fez lá um exame, né? Uma audiometria. Mas não, tá tudo ok. Mas é como ele compreende. Então, ele recebe a informação, o comando, mas é como ele compreende, como esse cérebro vai processar. Né? Esse som. Né? Como é o trabalho da fonoaudiologia com esse tipo de demanda? Então, como falei, né, existem áreas de atuação na fonoaudiologia. Né? Uma dessas também são colegas fonoaudiólogas que acaba sendo um nicho dela, muitas vezes, de atuação, a parte auditiva, desse processamento auditivo. Né? Que está muito voltado para os prejuízos voltados à vida acadêmica dessa criança. Né? Geralmente, quando a criança ela apresenta um transtorno do processamento auditivo central, é um transtorno que ela vem como comorbidade com outro transtorno. E é muito comum no TDAH. É muito comum na dislexia, que é a dificuldade na leitura e escrita. São muito comuns isso. É muito comum, muitas das vezes, na gagueira. É muito comum também no autismo, podendo ser, por que não? Né? Ele vem como comorbidade. Ah, tá. Geralmente ele está associado... Ele está associado a um outro tipo de transtorno, tá? Deixar bem aqui em claro que uma criança que, ao olho nu, né, para o leigo, você olha aquela criança, a queixa que a gente recebe na clínica eu falo para a criança, ela não entende nada. Eu dou o comando, ela não consegue fazer. E todo mundo, muitas vezes, coloca na conta do TDAH pela hiperatividade. Né? E muitas vezes não é. É um prejuízo nessa discriminação desse som, desse comando que a criança está recebendo. Lembrando aqui que essa criança ela não tem uma alteração auditiva, ela não tem surdez. Não tem nenhuma perda, não né? Não tem. Quando a gente faz a audiometria tonal e vocal, né, você percebe ali, né, junto à impedância, que ela não tem nenhum prejuízo a nível periférico auditivo. O prejuízo dela está a nível central, vias centrais auditivas, até o córtex auditivo central. E quando ela recebe essa informação, esse cérebro ele não consegue discriminar e associar aquele som à palavra específica. Então, nesse mês... Pega o lápis na bolsa. Exato. Aí ele fica perdido. Tá, ele bolsa, lápis, ou vai pegar qualquer coisa, ou encontra a bolsa e pega outra coisa. Se perdeu ali. Aí. Não compreendeu o comando. E acaba a gente, muitas vezes, colocando isso, trazendo isso para a criança, gritando, né? Que eu falo, não faça isso. Né? A criança ela não respeitou o seu comando, não é porque ela não quis, é porque ela não consegue. Não porque ela não quer, ela não consegue. E como nós trabalhamos, né, na clínica, a gente trabalha com... Aí é feito uma avaliação, né, que é específica, que é de PAC, do processamento auditivo central, que vai estar ali avaliando 7 habilidades auditivas dessa criança. Esse exame a gente geralmente solicita a partir dos 6 anos de idade,
tá? Não que ele não possa fazer mais novinho, mas eu não consigo contemplar todas as áreas dessas vias auditivas que essa criança precisa estar já de maduração, né? Porque esse cérebro ainda está amadurecendo, exatamente. Né? Sim. Exato. Adulto também pode ter PAC? Pode. Muito comum. Né? Não existe um ex-TEA, né? Não existe. Sim. Né? Okay. Não existe também um ex-apráxico. Também Sim. não existe. Tá? Enfim. E quando a gente solicita esse exame, a gente vai lá ver as áreas de alteração. Lembrando que um bom profissional clínico, quando solicita um exame, eu quero ter o documento. Mas na minha clínica, eu já percebo que essa criança tem um prejuízo no processamento auditivo central. Beleza? A observação clínica, ela é soberana. Ela é soberana. Eu falo isso com os meus meus alunos. Ela é padrão ouro no mundo. Sim. Né? Eu uso um teste só para confirmar aquilo que eu já sei. Exato. Né? Exato. Eu peço um exame para confirmar aquilo que eu já percebi, porque a observação clínica, ela é... Para fechamento de diagnóstico, para essa criança na escola ser atendida não como um transtorno, mas como um sujeito que precisa ser avaliado de uma forma acadêmica, né? Não por um prejuízo que traz num prejuízo neurobiológico, vamos dizer assim, né? Mas que ela seja ali validada nessa escola como uma criança que está evoluindo academicamente, com prejuízo do saber, que não tem nada a ver com a questão neurobiológica, né? Mas ela venha ser incluída nessa vida acadêmica. Então, o que eu observo muitas vezes na clínica é que quando chega essa demanda para a gente, geralmente são crianças nessa faixa etária de 6, 7 anos de idade, tem aversão a letras, tem muita dificuldade, tá? Eu não posso, nesse momento, aos 6 anos de idade, estar fechando o diagnóstico de dislexia, mas porque eu preciso de que ela feche, né, o período de alfabetização dela, né, que é por volta que a gente fecha pela faixa etária de 8 anos, 11 meses e 29 dias, né? Mas o fato de eu não fechar, botando na caneta, dando um CICID, não significa que eu não venha intervir pensando na dislexia. E muitas dessas crianças que a gente acaba trazendo na prática clínica, a minha suspeita para a dislexia, quando eu tenho um cenário deste, nem sempre é dislexia. É muita demanda, né? Muita demanda. Aí, assim, olha, como a fonoaudiologia é um vasto leque. Nós já fomos para a dislexia, que é o transtorno da leitura escrita. Sim. É o transtorno, só para, né, legenda. Porque a gente usa vários termos que a gente está na veia. Então, a dislexia, que é um transtorno da leitura escrita. Então, a pessoa com dislexia, ela só pode ser diagnosticada, né? Após a alfabetização, existem critérios, né? A gente não pode sair, como a gente está falando, no começo, sair diagnosticando todo mundo. Todo mundo tem TEA, todo mundo tem TOD, todo mundo... Hoje em dia tá assim, né? Mesmo que existam famílias que falam pra gente meio assim, bota um TEA nele. É porque existem também... Exato. Mas questões fechando os parênteses. Mas assim, na sua prática com a pessoa, com o PAC, por exemplo... além dessa fonoaudiologia convencional, existem alguns aparelhos que são usados, né? Eu ia falar um termo técnico, software, lá na clínica, que são usados, né? Não é isso? Eu tenho uma equipe de fonoaudiólogos que trabalha comigo. E como a Fabrícia, independente da fonoaudióloga Fabrícia, eu sempre dei pitaco aonde eu sabia. Onde eu conheço. Eu não vou usar... Aí você auxilia Exato. Eu não vou usar paciente nenhum para ser o meu aprendiz, vamos dizer assim. Tá? Pode até ser o meu aprendiz, mas consciência. Então, eu não vou brincar de aprender e achar como é que vai ser o resultado. Não, o meu produto final tem que dar resultado. E aí, vocês trabalham com esses... Nós temos lá... Com estimulação. Sim, nós temos esse trabalho com processamento auditivo central, que é uma outra pegada terapêutica. Né? Sai dessa clínica convencional, fonoaudiológica, né? Não que não possa estar somando, porque se eu tenho uma dificuldade no processamento auditivo central, eu vou ter também, muitas vezes, uma dificuldade na minha linguagem. Porque a minha dificuldade tem um déficit aqui. Sim. Né? Então, muitas das vezes, eu vou precisar dessa fonoaudióloga que trabalhe o treino auditivo dessa criança,
nessas habilidades auditivas, né? Com fone, ou campo aberto ou campo fechado, né? Que é praticamente o exame, e a gente traz isso para a clínica, para a parte de terapêutica, né? E também vou precisar dessa fonoaudióloga, de uma outra colega, ou sendo a mesma, ou em um outro tempo, não na mesma sessão, lembrando disso, né? Porque eu confundo esse cérebro. Em um momento você está estimulando o cérebro. Via auditivo, Sim. no outro momento estou fazendo outro tipo de estímulo, mesmo Sim. sendo a mesma profissional. No mesmo momento, não é muito interessante fazer isso. Devido à fadiga, são propostas terapêuticas diferentes e a criança, esse cérebro, precisa entender o que eu estou estimulando. Que mesmo que a fonoaudiologia, que é muito engraçado, a fonoaudiologia, a expertise dela é cabeça e pescoço. Mas o que comanda esse cabeça e pescoço é o cérebro. É porque durante muito tempo se construiu muitas ideias sobre saúde mental. Sim. Por isso até a gente conversa muito e a necessidade, mais uma vez, do podcast, Sim. é desconstruir essas ideias, né? Então, a ideia de que o ser humano, ele é dividido Por né? partes. Por partes. Sendo Só que, na mito. verdade, quando a gente pega esse cérebro, a gente percebe que ele funciona de uma forma Sim. holística, né? Se conectando que entre si. Exatamente. Então, eu não posso dizer que a fonoaudiologia vai trabalhar somente essa parte aqui, mas a fonoaudiologia não entende do cérebro, é só cabeça e pescoço. Não, como assim? Porque para ter essa movimentação, tem toda uma parte motora, tem toda uma parte de atenção. Sim. E a gente está falando de funções executivas, então assim... A todo momento. O fono trabalha a função executiva com a pegada linguística. Sim. E é uma questão que acaba sendo uma briga, né, entre as classes, e que, na verdade, elas só se completam, né? Sim. É a importância da equipe multidisciplinar, é entender que esse sujeito ele funciona como um todo, né? Sim. Então, assim, dentro de tudo que você está passando, né, pra gente, voltando lá no comecinho, quando você falou sobre autismo, né? Você falou, e aí até dentro da ideia da equipe multidisciplinar, a gente percebe, né, mês que vem, abril, né, mês nós de conscientização vamos do autismo no Brasil. Falar muito sobre isso, sobre o autismo, mas, assim, é uma demanda que está muito presente na clínica, não só infantil, mas adulto também, né? E a gente percebe como um transtorno do neurodesenvolvimento, ele afeta principalmente a minha área tua, né? Então, ele traz para esse sujeito prejuízos no comportamento, né? Comportamentos restritos, estereotipados, na questão da interação social e na linguagem social, na comunicação. Quais são, né, as principais, assim, o que você percebe de alteração na linguagem de uma pessoa com TEA, que não é só a ausência de linguagem, né? Não é só ele não fala, ele é autista, né? Ele pode ter o autismo e ter fala, né? E ter a linguagem expressiva. Quais são as principais alterações na fala que você percebe, mesmo dentro a pessoa que estando dentro do espectro autista? Então, aí eu vou voltar na minha criança, tá? Para te dar essa resposta. Nem tudo é sobre o TEA. Nem toda a dificuldade dessa linguagem, dessa fala dessa criança é devido a esse TEA. Então, essa criança específica que me despertou a estudar, né, sobre a apraxia de fala na infância, era uma criança essa criança, ela só me falava, ela me falava tudo que eu nomeasse. Como ela me falava? Ela conseguia ainda usar vogais. Vamos supor, bola, ó, mas somente de sílabos. Palavras de sílabas. Celular, ela, o A. E essa falando, consoante nenhuma. Isso com 5 anos. Isso com 5 anos. Imagina uma fono que estuda, né? O tempo, a janelinha tá ali passando e a criança está com você desde 2 anos, porque a gente também fica nessa... Não só a família pressionando, acho que eu me pressiono também, né? Então, por isso que eu vou atrás desses conhecimentos. E quando eu mudei a chavinha do convencional, da fonoaudiologia convencional para a fonoaudiologia específica para o transtorno motor de fala, tá? Onde eu trabalho muito pistas sensoriais, tanto a nível auditivo
Só para você ter uma ideia, Débora, eu vou ensinar essa criança a fazer o bó. Ela me olhando fazendo um bó, né? Você está dando um caminho, eu tô dando né? um caminho. Você está ensinando como fazer. Mas às vezes para aquela criança essa pista não é o suficiente. Lembrando que quando a gente tem um comando do meu cérebro que não é sequencializado de uma forma correta, e tem quebras nessa coarticulação, esse som consoante para essa vogal, há uma quebra ali, tá? Existe uma imaturidade neurológica acontecendo nesse cérebro para esse ato motor não acontecer de forma correta. Então, eu vou para essa criança, fecha a boquinha e vai abrir. Eu vou dar outro comando. Em alguns casos, eu vou usar pistas. Então, o trabalho com apraxia de fala na infância, independente de ser TEA ou não, esse fonoaudiólogo, ele precisa ser o cérebro desta criança, porque para eu fazer um único som, eu preciso de, no mínimo, 70 músculos acontecendo ao mesmo tempo, de forma sincronizada. E é um cérebro que a parte de planejamento motor de fala está em prejuízo. Como é que ele dá conta de 70, no mínimo? Que são músculos da minha boca, do meu pescoço, de vibração de prega vocal, né? Da minha respiração, para o fluxo aéreo acontecer de uma forma correta, né? Fonoarticulatória, da minha articulação, lábios, língua, bochecha, né? Velo, que é o céu da boca dessa criança. Olha como nós mulheres trabalhamos, né? Exato, para você ver, né? Imagine botar tudo isso na prática. E a criança não dá conta, né? E eu preciso ensinar isso à criança. Sendo que eu tenho que ensinar essa criança de uma forma muito divertida, prazerosa, porque ele tem a consciência que ele não consegue falar. Isso eu acho mais triste. Eu falo para as famílias bem assim na clínica, ou na anamnese, né, dependendo da conversa que foi ali falada, ou no dia a dia do cotidiano dessa família. Eu falo o seguinte: mesmo que o seu filho não fale, mesmo que seu filho não venha demonstrar aparentemente nada para você do que ele deseja, a nível de linguagem não verbal, então ele é uma criança que escuta. Então, ele está entendendo, de alguma forma, que o pai, a mãe, a tia, a avó estão falando mal dele. Sim. Então, como você vai deixar essa criança sendo um sujeitinho corajoso, uma pessoa corajosa para ser como um comunicador, se você não permite que ela erre? E trabalhar o treino motor de fala é você permitir que essa criança venha experimentar esse movimento de uma forma assertiva. Eu não treino o erro. Eu treino o ponto assertivo. Então, muitas das vezes, essa criança está pronta para fazer um som ou uma palavra específica, né, que são palavras-alvos específicas, mas a X criança está pronta, a outra não. Quando a gente estuda, a gente percebe que a terapia ela é totalmente online. Eu faço o lindo planejamento, aí chega na hora a criança não consegue fazer a configuração do V. Eu vou trabalhar o V nessa sessão para ela me dar o T. Não vou. Eu vou voltar para onde ela está, o início para ela, que é diferente da outra criança. Então, o terapeuta fonoaudiólogo, ele precisa estar sempre estudando. O que eu acho, olhando de fora, né, observa que é colocar literalmente a mão na massa. Exato. Né? Exato. E aí você falou de tanta especialização, de tanto estudo, de tanto correr atrás e quem acompanha, né, um pouco o seu trabalho, ano passado você quase se mudou, né, para São Paulo para poder fazer a especialização, que só tinha lá, enfim, é muito investimento. Muito. Né? E a gente fala muito da questão de ser um profissional que faz um trabalho diferenciado, né? E o profissional que faz um trabalho diferenciado, ele investe na profissão, ele investe no saber, né? Tem uma questão aqui que eu tenho dúvida, eu não sei, cara, eu vou correr atrás, eu vou saber fazer esse negócio aqui, né? E se não souber, tudo bem também. Se não souber, tudo bem, mas eu vou estudar. Eu vou estudar primeiro, eu não vou pegar, eu vou encaminhar, mas eu vou aprender. Se você não souber, tudo bem. Já aconteceu, Débora, na minha prática clínica, eu estava com um adulto de afasia, um acidente
né, cerebral. O que ela fazia? É uma dificuldade. Pegadinha. Legenda. É a dificuldade que a fazer a dificuldade que o sujeito, né, quando ele é acometido por um acidente encefálico, né, cerebral, ele dificulta essa linguagem. Ele tem prejuízo nessa linguagem, né? Então é muito comum em casos de pacientes idosos que tiveram AVC. E eu estava atendendo essa paciente específica, sendo que ela não evoluía. Não evoluía porque, dependendo da demanda o sucesso terapêutico é essa família estar com você, independente de ser adulto ou infantil. E se essa família não está com você, dependendo da demanda, estou falando da fonoaudiologia, você pode ser a melhor profissional, mas você não vai dar conta. Porque eu estou 50 minutos com essa criança e essa família está há quanto tempo? 24 horas. Mesmo que essa criança venha todo dia para mim, ela precisa do treino em casa. É a família continuar estimulando em casa, exato, né? Exato. Eu costumo dizer que não adianta 50 minutos uma vez na semana. Não adianta. Né? Então... Existe a responsabilidade dessa família. Sim. Tá? Então, eu sou uma profissional que... Quando eu percebo que a criança não está indo, eu sei quem eu sou. Ou que a família, como no caso dessa paciente sua, a fásica, né? Você sim. Eu chamei a família não identificou, né? Escutei essa história e eu falei assim, então, para ter o excelente resultado terapêutico para essa paciente, ela precisa de uma demanda específica de que ela é eletroneuroestimulação, né? Que é a eletroestimulação, que é uma pegada que a fonoaudiologia faz, tá? E que eu não tenho na minha clínica, porque não é mais o meu nicho de atuação. E aí você passou de boa. Sim. Junto com essa família, fiz a busca de quem era o profissional que estaria atendendo essa profissional, não para saber o currículo da colega, mas sim para ver se a colega tinha o que essa paciente precisava. E eu fiz a ponte. Sim. E a família entrou em contato, enfim. E isso não tem nenhum problema, não desqualifica. Porque isso é interessante, que assim, infelizmente a gente percebe muitos profissionais assumindo, né? Não só na nossa área, mas em todas as áreas. Assume tudo. Né? Exato. Então, a moça que pinta o cabelo, ela não sabe fazer química. Não sabe. Ela não sabe. E tudo bem. Agora, não pode ela querer fazer química no cabelo e dizer que ela sabe pintar também, porque vai dar ruim, né? E é o que acontece na nossa área também, quando a gente fala de saúde mental. O psicopedagogo querendo ser fono, né? E acontece muito, né? Exato, não dá. E aí, assim... existem alguns nichos na clínica que eu não trabalho, sim, né? Então, assim, idoso, eu tenho um olhar, né? Eu sei o que acontece nesse cérebro quando ele entra em declínio cognitivo, porque eu estudei para isso. Mas é uma demanda que eu não assumo e eu encaminho. Sim. Família... É super funcional terapia familiar. Quem sou eu para falar que não, né? Mas não comigo, pelo amor de Deus. O casal lá discutindo. Não. Vai dar ruim. Não. Como tem o terapeuta familiar que fala assim, não, eu não curto atender criança. Sim, né? Sim. Então, eu acho que a gente precisa entender quais são as nossas limitações. Sim. Não abraçar tudo, porque que senão não dá pra abraçar você não tudo, vai né? ser... Você não vai ter destaque, não, né? Eu penso vai. assim, quem quer ser tudo acaba não sendo conseguindo. nada. Mas, assim, muita demanda a gente consegue abraçar e dar conta. E dentro desse campo, isso exige muito estudo. Sim. Né? E isso exige muito estudo exige muito investimento. Sim. Investimento não só de tempo, né? Porque você tem um pequeno, eu tenho uma adolescente, a gente sabe que filhos também demandam tempo, além de profissionais, nós somos mulheres também, somos mães. E existe a questão do investimento financeiro. Uhum. Que não é muito nada barato. E aí eu fico pensando assim, que é uma questão que me incomoda, né? A pessoa chega, você dá o seu preço, que é um preço bem interessante, que vai custear tudo isso, né? Você está oferecendo um serviço de qualidade. Uhum. E aí, assim, para eu oferecer um serviço de qualidade, eu tenho que investir pra caramba. Sim. E isso é caro. E não é investimento de E as pessoas não querem né? pagar por esse investimento. Não é um lustre, um divã. Não é. E o que acontece? Aí entra na questão, né? Hoje em dia, a gente vive... tem aí os planos de saúde, tem entre outras questões, né? Além do plano de saúde, tem as clínicas parceiras, tem as liminares, que colocam lá, né? As estagiárias
para atender, estagiárias que não têm um acompanhamento, e o pai, a mãe, a família acha que essa criança está sendo atendida pelo profissional que Nossa, está lá ele faz acompanhamento com no uma livrinho equipe, do plano, né? Com uma equipe multidisciplinar. E aí, quando você vai ver essa equipe, muitos são estagiários que estão no 5º período de psicologia, de fonoaudiologia, que vai aprender com aquela criança, mas que não tem supervisão. Nenhuma supervisão, nem orientação, não tem ninguém ali acompanhando. O plano de saúde e esses meios que tem aí hoje, isso para você é concorrência com o seu trabalho? Como que é essa questão da precificação? Então eu vou diminuir, eu vou cobrar bem baratinho? Como é isso para você? Eu tenho no meu Instagram postado, e algumas colegas fonoaudiólogas também têm nos seus, né? Não seja a profissional que é procurada pelo bom preço, mas por aquela que dá conta da demanda. O que acontece, Débora? O problema não é o seu estagiário. Porque eu e você um dia fomos estagiários para chegarmos aqui. E nós temos também estagiários. Exato. Nós temos estagiários. O problema não é o problema não sou eu ter a supervisão. Eu posso ter até a supervisão. Mas é a supervisão da minha criança. Porque quando eu fui estudar sobre a praxia de fala para colocar a minha criança lá atrás, antes de fazer o aprimoramento da praxia de fala. E que hoje fala pra caramba, você tem que falar, meu filho, peraí, pelo amor de Deus. Quando eu fui fazer uma supervisão, eu não fui fazer sobre a praxia. Eu fui fazer sobre o meu sujeito, que não falava. Essa é a diferença. Aqui que a gente observa muito na clínica. E aí eu falo para você, Fabrícia, você cobra muito caro, né? Depende do que é caro para você. E aí, tem como diminuir o preço? Não, tá. É um problema isso? Assim, você percebe uma questão relacionada à concorrência, né? Aos planos de saúde, que agora tem equipe multidisciplinar. Isso é uma concorrência? Você acha que diminui a sua população clínica? Diminui sua demanda? Não, eu não tenho nem um pouco, né? Não tenho nem horário. Nem um pouco. Nem horário. Eu não trabalho com lista de espera, porque eu entendo que o sujeito não deve esperar. Sim. Tá? Eu sou aquela profissional que, se alguém... Eu dei alta hoje o paciente, hoje mesmo, aquela pessoa veio me procurar, aquela pessoa ficou com a vaga. Uhum. Claro que, dependendo uma das propostas com a praxia de fala na infância, acredito também com outras demandas de quando eu tenho uma criança que já tem uma certa idade e não é verbal, ela precisa de mais tempo de intervenção. Aquele ditado, mandoria não faz verão, não faz mesmo. Uhum. Ela até me sinaliza que talvez o verão está chegando, mas ela não faz. Ela quando precisa você de mais fala tempo. de janelas, né? Eu sou a legenda aqui. Tá. Quando você fala de janela, você falou algumas vezes, estamos falando o tempo todo, né, do desenvolvimento desse cérebro, né? Quando a gente fala de janelas, nós estamos falando de marcos de desenvolvimento. Sim. Né? Então, o indivíduo, o sujeito, ele vai se desenvolvendo, né? E não é que a criança ela tem que falar com 1 ano, mas se espera... Que é os 2 anos. E a Associação Brasileira de Pediatria, que já emitiu o documento, até mostrando os marcos de desenvolvimento. Então, existe uma janela de aprendizado, né? Uma janela entre 9 meses a 1 ano e 2 meses, é esperado que a criança já esteja balbuciando, é esperado, tem aquela criança que o desenvolvimento motor, né? Então, ele tem que andar aí em torno de... Não é que ele tenha que andar com 1 ano, né? Apesar de muitas mães anda pra festinha de aniversário, você tá andando. Sim. Não, nem né? sempre. Aí a criança geralmente anda 1 semana depois. É. Então, não é que ele tenha que fazer naquele momento. Mas quando a gente fala de janela, a gente está falando justamente isso. Esse tempo de aprendizado, né? Então, o transtorno do neurodesenvolvimento vai ser isso, né? A sua criança, ela tinha 5, mas... A fala dela estava de um bebê. E aí você tem que correr para... Um bebê de balbucio com uma compreensão de uma criança de 4 anos e meio para 5 anos de idade. Então, você tinha que equiparar isso tudo com a idade cronológica. Exato. Esse é o trabalho do terapeuta. Esse é o nosso trabalho. É isso que a gente Esse faz. é o motivo da ciência, né? Sim. O nosso trabalho como fono e psicóloga. E essa criança, em pouco tempo de sessão de terapia, essa sessão que eu falo no tempo de prática, de mudança de chavinha terapêutica,
que eu precisei reaprender a ser fonoaudióloga não convencional, né? E a criança, em 1 ano, ela já estava construindo frases. E eu fiquei, uau, sou mágica? Não, isso é ciência. Não é a Fabrícia que é a mágica, é ciência. Eu só fui empática. Eu só fui responsável. E eu só fui respeitosa a uma história de uma família que existe atrás de um sujeito. Essa criança, ela é uma criança que a gente, né, porque ela tem um significado muito grande lá no nosso consultório. É uma criança que, não só a criança, a família é uma família... Sim, muito parceira. Parceira, uma família, assim, maravilhosa. E tá com todo mundo ali, né? Uma criança nossa. Quando ele começou a falar, você, enquanto fono, que foi esse cérebro que, né, que foi fazendo todo esse desenvolvimento motor para que ele conseguisse. E ele tinha uma questão comportamental muito séria, porque ele não conseguia falar, e ele queria falar. Ele tinha compreensão que ele não falava. Tinha total compreensão. Então, que é diferente, né, de outras questões. Tinha intenção de comunicação. Ele queria falar. A diferença da criança que muitas das vezes, na questão do TEA, né? Ela não é verbal, mas ela tem intenção de comunicar? Sim. Que assim, pra Se gente, eu não pra tenho gente intenção de me comunicar com você, eu vou ficar aqui no sim. meu celular horas. Tem gente que tem intenção de comunicar, mas fica no celular, né? Exato. Mas tudo bem. Pois é. Vai entender. É um parênteses. Mas assim, qual foi a sua sensação enquanto fonoaudióloga dentro da sua prática da fonoaudiologia? Como foi a sua sensação, como é a sua sensação de ouvir, né, a criança expressando as primeiras palavras? Não tem preço que pague. É uma criança que... Eu falo para a família o seguinte: quando essa criança chegar na faculdade, ai da família de não me chamar para essa formação, eu vou lá velhinha, junto com a avó. E família parceira, Débora, não é aquela família que está lá agarrado com você na sessão. Porque o pai e a mãe dessa criança, eles trabalham. Mas eles estimulam em casa, né? Como você falou, em casa eles estão ali incentivando. Eu sempre tenho uma prática de fazer os meus vídeos com as minhas crianças e passar para a família. Eu só libero esses vídeos quando a criança já fez muito treino comigo. Independente de ser a pegada terapêutica para a praxia de falar na infância ou a pegada para a linguagem. São demandas diferentes para o fonoaudiólogo. Sim. Tá? E essa família, ela contribui. Então, esse sucesso dessa criança não foi só meu. Foi dessa família. E hoje no início do treino, a minha criança, muitas vezes ela chorava. Porque ela não conseguia, ela queria. E era aquilo tão simples, tão bobo, né? E para qualquer ser humano, ou até para qualquer outra criança, ela não conseguia. E eu cheguei para encorajar ele, eu falei assim, estava eu e o pai na sessão. Eu falei assim, fulano, a tia Fafá sabe que é muito difícil falar. Eu sei que é difícil para você. Essa empatia, né? Eu sei que é difícil, que você está tentando tudo, mas não está conseguindo. Mas tia Fafá e o papai e a mamãe estamos com você para te ajudar. Quando eu falei isso para ele, ele chorou. Ele entendeu o que eu falei. Eu estou falando de uma criança TEA de suporte 2. Sim. Me deu um abraço. Aí ficou todo mundo chorando na sala de terapêutica, né? Sim. E ver hoje... Vou falar o nome dessa criança. O Arthur falando não tem preço. Sim. Tá? Ver hoje o Arthur... claro que tem muita ainda coisa para ser trabalhada, né? Porque muitas famílias pensam, meu filho é autista, meu filho tem um diagnóstico de apraxia, ou meu filho tem um diagnóstico de TDL, vai ficar na terapia para o resto da vida. Não, a gente fecha ciclos. Sim. Né? Hoje, a linguagem do Arthur, verbal, de comunicação, de intenção de comunicação, é de uma criança de 7 anos. Mas existem demandas específicas que ele está fora. Mas essa parte da fala Exato. foi. Hoje, se você olhar o Arthur, você vai falar, ele não é apráxico. Sim. Porque não tem mais...
tantas características de... Tantas dificuldades. Exato, de uma criança que está iniciando essa terapia. Qual a diferença, assim, básica, né? A gente está caminhando agora para o final. O que você pode dizer, assim, diferença básica dentro da fonoaudiologia? Porque a gente sabe que o autismo são várias características, compreendem, né? Como eu falei anteriormente, tanto a psicologia quanto a fonoaudiologia, tanto alterações comportamentais quanto linguísticas. Quais as principais características na linguagem que você consegue identificar uma criança com autismo? Quais os principais prejuízos que vai apresentar a criança com autismo, com TEA? Interesse de se comunicar com o outro. A intenção. Ela não tem. Ok. Tá? Que se observa. Se eu não tenho intenção de me comunicar contigo, eu nem tento falar, né? Eu não quero falar com você. E aí, como você vai trabalhar as questões da linguagem com essa criança que não tem nem intenção de se comunicar? Eu trabalho o respeito. Se ela não quer, ok. Eu estou aqui para brincar com você. E eu pego os brinquedos. Aquilo que ela gosta. Aquilo que ela gosta, que todo mundo fala que é o hiperfoco. Eu vou começar no hiperfoco. Eu vou entrar no teu mundo. Eu tenho até Pokémon Go, né? Pois é. Ninguém entende o porquê. Só a gente sabe. E eu vou no hiperfoco dela. O foco dela é de interesse. Sim. E eu acho muito interessante que às vezes a criança está com total intenção de comunicação com você, mas a dificuldade dela de olhar para você, o contato ocular é difícil para elas, né? Então, são crianças que sentam. Eu trabalho sentada no chão, né? A pessoa de 1,75 m vai para o chão. Cadeira é luxo, né? Para mim, na minha prática. Então, eu sento no chão com a criança e a criança ela apresenta dificuldade de sentar na minha frente, muitas das vezes, tá? O que ela faz? Ela senta na minha frente, de costa para mim, e fazendo tudo que eu solicito. E às vezes a gente usa o espelho também, exato, né? Como contato visual indireto. Eu uso o espelho, eu fico na frente do espelho. Fono que não tem espelho, gente... Tem que tem que ter. É o neurônio espelho, né? Sim. O meu espelho é meu neurônio espelho. Para mapear o que está acontecendo na minha sala, de movimentos que essa criança está fazendo, que essa intenção de fala, né? Às vezes a criança ela não solta o som, mas ela está fazendo biquinho para tentar copiar o que eu estou solicitando, né? Entendendo que essa criança me escuta. Eu sei que alguns métodos de intervenção faz com que a criança tenha que olhar para você. Mas é o prejuízo da criança com TEA. Ela não vai olhar para você. Né? Você usa de outra forma de empatia. Sim. Daqui a pouco você está vendo a criança sentando sobre o teu colo, de cara para você, botando a mão no seu rostinho, percebendo a vibração. E fazendo essa cópia, nessa imitação. Quando ela começa a perceber que esse contato é interessante, né? Eu acho que vai até desenvolvendo e estimulando. O que acontece, Débora? Muitas dessas crianças acabam não sendo respeitadas. Sim. Sendo, como nós falamos no início, sendo laudadas somente. Não é validado, diagnosticadas, né? Não são validadas. Isso. E eu trabalho muito a validação. Sim. Eu acho que esse é o meu segredo clínico. Sim. O expertise qualquer um pode fazer. Sim. Mas não adianta você ter tanta ciência se você não tem a sensibilidade. Tá? E isso as minhas crianças encontram comigo. Não só as minhas crianças, as minhas famílias encontram comigo. Essa validação, esse respeito. Eu costumo dizer para as famílias o seguinte: mamãe e papai, vocês pagam a terapia, mas o meu vínculo é com o seu filho. E porque eu penso assim, a criança, ela escolhe o profissional, né? Porque, assim, acontece muito que, às vezes, a família tem, ou por uma questão financeira, em algum momento, então agora eu vou colocar em tal profissional. Aí coloca num profissional do plano, né? E nada contra, né? Mas coloca num outro profissional e, de repente, volta, porque não houve um vínculo. Não é pela questão de valor, de preço, não houve um vínculo terapêutico, né? Então, assim, como tem crianças também que podem não ter... tem que ter vínculo, né? Sim, como tem a criança que pode olhar e falar assim, não tenho, né? O relacionamento é uma via de mão dupla. A gente precisa validar, né? Infelizmente, a criança... Hoje em dia, a infância ela é um pouco mais validada, mas durante muito tempo as crianças eram vistas, se a gente for olhar, questão histórica, a criança era vista como um adulto em miniatura, né? Sendo que eu preciso entender que não, né? Eu tenho que validar também essa criança. Para fechar, tá?
Infelizmente, a gente tem que, né? Já acabou, gente? Não, Como assim? não, Fulano porque fala eu tô bastante. pedindo tempo extra aqui, porque como é episódio de estreia, a gente pode, né, pedir um tempo extra, um bônus. Então, assim, fala pra gente, só pra gente fechar, porque a gente ficou muito tempo falando sobre a infância, a questão da gagueira, tá? Eu quero falar sobre isso. E aí, assim, a questão da gagueira, eu recebo, né? A gente fala da equipe multidisciplinar, que está aqui na psicologia também, a pessoa com gagueira, mas está também na fonoaudiologia. Como é isso? Essa demanda também é uma demanda que existe, Sim. né? Às vezes a gente fala muito sobre alguns transtornos e esquece de outros. Existe um viés aí psicológico, existe uma questão aí, uma relação de ansiedade, ou é só algo dentro da linguagem, dentro da fonoaudiologia, você consegue dar conta sozinha? Como é isso? Então, lá na nossa prática, eu atendo crianças e adultos com gagueira. Pessoas Geralmente que gagueiram, a gente percebe muitos adultos, né? Adolescente, adulto. Sim, sim. Então, o que acontece? Estou pensando aqui que eu tenho poucos minutos para responder, né? E o que acontece? Muitas pessoas pensam que essa gagueira ela é de cunho emocional. Isso é mito. O emocional potencializa manifestações gagas. Mas o emocional não faz você ser... Não é o responsável, senão todo mundo que tem ansiedade ia ser gago. Não. Pois é. E não é. Sim. Então, quem reabilita a gagueira está dentro da comunicação. É o fonoaudiólogo. A grande pulo do gato é a família encontrar o fonoaudiólogo que ame trabalhar gagueira. Porque dentro do trabalho com pensamento na gagueira, eu tenho que pensar na área de voz, eu tenho que pensar na área de linguagem, eu tenho que pensar na área motora dessa fala, dessa fluência, desse discurso, dessa comunicação. E esse profissional, ele não pode estar pensando somente em comunicação em si. Ele precisa trabalhar várias demandas para um único público. Outras habilidades dentro da fonoaudiologia para aquilo. Para você ter o resultado esperado de intervenção. Na nossa experiência clínica, falando com adultos, tá? O tempo de alta, quando eu pego um caso severo, tá, Débora? É de 1 ano de alta. Você sabe disso, que já pegou, né? Com o tempo nessa terapia, o sujeito, ele acaba... A gente estava até conversando aqui um pouco mais cedo, que o sujeito, ele acaba olhando para nós, fonoaudiólogos, e achando que é terapeuta, psicólogo. Porque ele começa a falar... Exato. Você faz o treino né, para ele vai esse treino para casa, existe o treino, existe essa casa, existe a extensão dessa terapia. Acho que é quase uma terapia. Bora conversar, fala aí. É mais ou menos isso. E eu quero ele falando, eu vou puxando vários assuntos aleatórios, quero ele à vontade ali comigo. E dali eu vou observando. É diferente de eu estar solicitando ele, fala sobre o seu fim de semana, ou fala sobre futebol, né? Geralmente é muito comum para homens, né? É quase poucas meninas, mais prevalência, mais para meninos, né? Assim como outras patologias também, né? Sim. E a gente começa ali a conversar de uma fala dirigida ou não dirigida. E quando esse sujeito... E aí eu vou observando se ele tem outros movimentos associados, que esse ato de fala, que são o secundarismo, que é um ato motor, no momento da pronúncia desse fala, que pode ser o piscar o olhinho, fazer um movimento exagerado nesse corpo, ou fazer esse movimento com a mão no ato, quando inicia esse ato motor. E a gente vai trabalhando isso com esse sujeito. Lembrando que a gagueira, ela não tem cura, tem tratamento. Porque a gagueira, ela não é uma doença. É a forma de se comunicar do outro. Ela não tem cura porque ela não é uma doença. Exato. Exatamente. Assim como o TEA não tem cura porque ele não é uma doença. Mesmo estando lá, né, dentro do aparato da deficiência. Sim. Por questões de leis legais, de benefícios. Por isso. Sim. É um sujeito que cresce, tem família, né, e vive sua vida. Ponto. E assim como na gagueira. Então... quando você me pergunta sobre a questão emocional, que muitas pessoas falam, respira e fica calma. Gente, não faça isso com uma pessoa. É igual você chegar para uma pessoa... Aí que ele vai gaguejar mais Aí que vai dar ainda. ruim.
Exato. Eu sei respirar. Eu sei respirar. Eu tô respirando. Eu sei. Eu não tô nervosa, eu não tô nervoso. Espera. Sim, sim. Eu falo para meus pacientes o seguinte: eu tenho uma forma de falar e você tem a sua. Se você não se fazer respeitado nesse meio, ninguém vai te respeitar. Mas vamos e convenhamos que é difícil, né? Principalmente dentro da escola. É difícil. Muito difícil. Pro adolescente. Sim. Pro adolescente. É muito então, difícil. o que eu muito trabalho com esse paciente? Muito deles, engraçado que muitos deles vêm pra gente e não têm o conhecimento de que tem a gagueira. Sim. Fabrício, eu tô aqui porque eu tento falar, mas ela engasga, sei lá, trava, mas eu não sou gago, não. Ainda tem isso. Com o tempo de terapia, a pessoa chega para mim: Fabrício, preciso te contar uma coisa. Eu sou gago. E eu descobri que eu tenho gagueira. Que eu sou uma pessoa que gagueja. Eu falei: sim. Algum problema? Nenhum. Porque eu consigo namorar, eu consigo trabalhar, eu consigo... não deixo de fazer meus trabalhos, apresentar meus trabalhos, porque quando a gente faz o treinamento de forma correta, a gente ensina esse cérebro, né, a estar se ajustando no ato motor quando ele for executar essa fluência. Sim. Entendeu? Então, ensina aquele sujeito. E lembrando, mesmo que eu faça um exercício aqui para um e faça aqui para outro, são cérebros diferentes, com experiência diferente. Cada um vai me dar uma demanda de resposta terapêutica. É a questão da individualidade, exato, né? Na hora de cuidar. Exato. Então, assim, vamos... Fechar, né? Fechar, Tá tão né? Foi um prazer, tá? Imenso conversar com você, Sim. bater um papo. Vamos marcar uma segunda edição. Sim. Desse encontro, que foi super importante. Eu quero que você deixe um recado, tá? Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, deixe um recadinho, que eu acho que é bem importante, né? Então, quero que você selecione aí qual o tipo de público que você quer direcionar, mas que você deixe um recado para quem está assistindo a gente agora. Vou falar para o meu público mais infantil, de famílias, né, com público infantil. Eu costumo dizer para as famílias o seguinte: o segredo não está em você brincar com seu filho 24 horas. Que nem eu brinco com o meu 24 horas, porque eu preciso estar trabalhando, né? Estou na clínica. Mas que nesses 30 minutos, que seja de qualidade, de memórias afetivas. O aprendizado, ele se dá com memórias afetivas, não com estresse. Por isso da empatia. Acho que esse é o segredo terapêutico, a empatia. E é muito triste, Débora, quando a gente escuta de famílias o seguinte: o meu filho tem aversão ao fono, porque o fono obrigava a falar. Sim. Gente, eu quase choro. Sim. Porque eu tenho que desconstruir uma fonomá em algum lugar. Uma profissional, exato, né? Seja ela e construir a fonoaudiologia correta. Diferente, sim. Não diferente, a correta. A que deve ser. Sim. Entendeu? Então, a importância desse vínculo. É importante, não só da família, mas dos profissionais. Então, o que eu deixo para as famílias é: observem. Tá? Validem, né? Valide. Sim. O termômetro está dando resultado o meu tempo de intervenção? Porque nós temos lá no espaço, né, famílias que já ficaram 20 horas de terapia, 10 horas de terapias em outros lugares. E conosco está tão pouco tempo, a gente olha assim, cara, parece que não foi feito nada. Sim. Difícil. Observem em quem confiar, quem fala, quem vende mais o melhor peixe, vamos dizer, melhor esse peixe, né? Eu acho que não se trata é o seu nem filho. eu acho que às vezes não se trata nem de vender peixe. Sim. Eu acho, Fabrícia, que porque o profissional que é bom, ele não precisa nem dizer que ele é bom. As pessoas em torno, elas já estão olhando o resultado. O resultado. Né? O meu real. termômetro é a minha criança. Exatamente. É o meu paciente. O desenvolvimento, né? Como a gente pode ver o nosso paciente atual, o desenvolvimento dessa criança falando, né? Então, isso é muito gratificante. Eu quero te agradecer muito, tá? Por estar aqui, por ter aceitado esse episódio de estreia, de abertura. Então, foi muito bom te receber. Eu quero que você fale agora para as pessoas que quiserem te encontrar. Fala o seu Instagram, né? Como te encontrar, quais são as clínicas que você trabalha e o seu Instagram para quem quiser te encontrar e saber mais do seu trabalho, né? Então, hoje eu atuo no município de São Gonçalo, né?
no Cuidar, que é o espaço onde trabalhamos juntas. O meu Instagram é fono.fabrícia. Eu atuo em São Gonçalo, como eu disse, e também iniciando o trabalho no município de Niterói, no espaço da doutora Natasha Geisel, tá? Está lá somando com essa equipe, tive esse convite. O nome do espaço é? É Divertidamente, Neuropediatria. Ok. E é isso. Ok, obrigada. Lá tem um pouco do meu trabalho. Muito bom. Pessoal, então, curtam, sigam, tá? Comentem, deixem recados. Esse primeiro episódio foi um episódio de estreia do podcast que tem como objetivo desconstruir todas aquelas informações que nós já temos, aqueles pseudo-saberes, né? Que nós já temos construído, mas trazendo profissionais, assim como a Fabrícia, profissionais que têm profissionais gabaritados, né? Profissionais padrão ouro. Então, recebendo esses profissionais para justamente trazermos pautas sobre saúde mental, pautas de qualidade e pautas eficientes. Eu quero deixar um recadinho antes de finalizar, que no dia 25/3, nós estaremos no nosso segundo episódio, nosso segundo programa, falando ainda sobre saúde mental, sendo que nesse momento com uma outra colega, psicóloga, que é a querida... Conta ou não o nome? Conta. Conto. Conta. Ou deixo Não, conta. no suspense? Conta. E o público ansioso, fica como? Não dá. Tá, tudo bem. Depois vai tudo lá que eu cuido. A queridíssima, dia 25/3, no Desconstruindo a Mente, nós estaremos recebendo a Gabriela Parpinelli, psicóloga. Nossa, uau! E vamos trocar ideias sobre outras questões de saúde mental. Então, fiquem acompanhando aqui, tá? Sigam, comentem e foi um prazer. Obrigada. Obrigada a você.